Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreiro e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui às leituras para o mês de novembro, para Gêmeos. Tarô, por favor, qual é a energia regente para o mês de novembro, para o signo de Gêmeos? O Imperador, boa. E a Estrela, boa, muito bom, muito bom, muito bom. O Imperador fala-nos sobre estrutura no plano material. O Imperador fala-nos em arranjar aqui, mesmo que com orçamentos apertados, ele consegue solidificar algo, criar uma base, uma estrutura, ele consegue erguer algo sólido, ok? Isto é a força do Imperador. O Imperador também nos vem falar numa rigidez, o Imperador também nos vem falar num orgulho, numa força de comando, portanto, tem que ser como eu quero e como eu digo e ponto e já está. Cuidado, que isto pode levar a um excesso que pode fazer com que vocês possam perder pessoas, se estivermos aqui a falar no campo do amor, das amizades. Cuidado com essa rigidez, com esse orgulho excessivo. Mas é assim, vendo o lado positivo das cartas, eu sinto aqui com a estrela que vocês vão estar... deixa-me lá virar a carta para vocês. Vocês vão estar aqui guiados. Porque a estrela fala-nos na boa-aventurança, a estrela fala-nos numa cura. Dá uma sensação muito, muito, muito que vocês vão estar aqui, depois de terem passado um mau bocado, vão estar aqui a direcionar o vosso olhar para o outro lado. Vocês vão estar aqui a curar algo do passado e a tomarem decisões com o Imperador, a tomarem decisões que vos vão obrigar a seguir num outro sentido. Ou vocês é que se vão obrigar a seguir num outro sentido. Talvez mais isto. Com a rigidez do Imperador, não, eu não quero isto na minha vida e dou ao que doer, vai ter que seguir outro caminho, vai ter que, as soluções vão ter que começar a ser diferentes. Pronto, vocês vão começar com isto tudo, com esta cura toda, vocês vão ter que... vão querer ser vocês a tomar um novo direcionamento, a querer ser vocês a impor soluções diferentes para a vossa vida, tá? Isto para quem tem estado a sofrer e para quem tem estado numa situação mais complicada, isto é muito bom, hein? Atenção. Isto é a gente a ver as coisas como elas são e a dar soluções diferentes. É a alma a aprender. Não é mais nada, não é? É o que é ótimo. Vamos então aqui. Olha, mas eu ainda não tinha dado o tema. Obrigado na mesma, Tarô. Vamos lá então dar o tema. Tarô, Gêmeos, para novembro de 2024. 2024. Vejam lá o que é que aconteceu em novembro de 2024 que esteja a impactar neste momento a vossa vida, ok? Ou a influenciar, ou de alguma forma aconteceu alguma coisa há um ano atrás que possa neste momento ainda estar... possa estar essa energia na vossa vida. Alguma coisa que vos tenha feito abandonar emocionalmente alguma coisa, ou alguém, ou uma profissão, ou... não sei do que é que eu estou aqui a falar, mas vejam lá o que é que aconteceu, que acho que finalmente só agora é que isto se calhar é curado e vocês a pensar, não, isto tem que acabar aqui, morre aqui e eu vou dar um fim diferente a esta história, porque já deu o que tinha a dar.
É possível que venha de há um ano atrás. Tarô, Gêmeos, novembro de 2025. 3 cartinhas, por favor. Uma para cada tema. Trabalho. Financeiro. E amor e relacionamentos. Para quem está a chegar à minha rede social agora, amor e relacionamentos, eu faço aqui uma divisão. Porque é que eu falo assim? Porque amor, para mim, é o cônjuge, é aquela pessoa que a gente escolheu para fazer parte da nossa vida. E relacionamentos é todas as outras pessoas que estão à nossa volta que nós gostamos, que amamos, tendo elas laços de sangue connosco ou não. Portanto, estamos a falar de família, de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos, pronto, e dentro da família é tudo aquilo que não é o cônjuge, filhos, pais, tios, padrinhos, é todas as pessoas que a gente gosta que estão à nossa volta. Pronto, é por aqui, está bem? Vamos já tirar o Lenormand e depois então falamos das cartinhas. Lenormand, por favor, Gêmeos para novembro de 2025. Pronto, quer sair, já tinha dado o tema, vamos pôr. Isto são cartinhas de esclarecimento. Ok. Falta 2 ali para clarificar o julgamento em amor e relacionamentos. Ok, vamos lá embora. Trabalho, temos o diabo com o cavaleiro e a árvore. Em financeiro, temos o 6 de ouros com a torre e os lírios. E em amor e relacionamentos, temos o julgamento com os caminhos e o navio. Fundos do deck. No tarot temos o louco, no Lenormand temos a âncora. Vamos lá falar sobre isto um bocadinho. No trabalho temos o diabo. O diabo o que é que nos fala? Em ambição. No trabalho o que é que o diabo nos fala? Em apego ao material, ao financeiro. Também nos fala em vencer desafios. O diabo é muito manipulador. O diabo aplicado a um vendedor, isto é vender a banha da cobra. Ele consegue vender até a mãe, ele tem uma conversa, ele tem pronto. Ou vocês estarem a lidar com alguém que está a tentar dominar-vos, que está a tentar, que é um diabo na vossa vida. Cuidado aqui com as mentiras no trabalho, está bem? Vocês vão ter aqui uma novidade qualquer e é por escrito, ou vão ver alguma coisa escrita ou qualquer coisa que vos vai levar a achar ou que vocês foram vítimas de uma mentira, de uma manipulação, e isto vai abalar as vossas algo que vocês tinham como certo, como garantido. Vocês, esta mentira, vocês construíram algo baseado aqui numa mentira. Ou vocês têm que ter cuidado aqui com alguém que é muito mentiroso e que está-se a querer mostrar aquilo que não é. E vocês vão ter que arranjar uma força e uma cura para se limparem, para curarem desta manipulação.
Aqui o Imperador e a Estrela falam-nos em vocês tomarem uma posição e quererem se afastar, mas por isso é preciso a força do Imperador. Tal não é a capacidade de manipulação que esta pessoa tem sobre vocês. Cuidado com isso, está bem? E eu digo cuidado com isso porque isto vai-vos tirar do vosso eixo. Isto vai ser sério ao ponto de vocês pôr em causa a vossa saúde. E aqui, muito possivelmente, uma saúde mental. Porque se isto põe em causa o vosso enraizamento no trabalho, se isto consegue pôr em causa o vosso material, tomem atenção a isto. Pois, exatamente, o vosso material. Vocês podem ter em causa o vosso emprego por causa de uma manipulação, de uma mentira que têm vindo a viver aqui. Seja uma mentira a nível de serviço, seja uma mentira a nível até de um colega, a tentar manipular, a levar a situação para um rumo quando as coisas são para outro. Aqui muito cuidado e muita atenção a isto. A nível de dinheiro, o dinheiro pode vir de muitas fontes, não é obrigatório vir só do trabalho, não é? Há aqui uma necessidade de um equilíbrio. O 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que nos fala no investimento, talvez. Em vocês investirem numa outra coisa. E eu falo numa outra coisa porquê? Porque eu tenho aqui uma torre que nos diz que algo pode vir abaixo. Algo como, sei lá, alguma coisa que vocês já tinham planeado fazer de uma certa forma e agora não vai ser possível e vocês vão ter que se calhar investir o pouco que têm numa outra situação que vos vai trazer paz. Entretanto, esta combinação de cartas também nos pode dizer que vem aí um dinheirinho que vem equilibrar, vem aí um dinheirinho de uma instituição que vem equilibrar aqui alguma situação que vocês possam, sei lá, dinheiro que vocês concorreram a qualquer coisa ou não sei, e agora finalmente é pago esse dinheiro e vocês com um alívio, vocês com isto até pode estar aqui a falar de heranças, porque o navio aqui no emocional está-nos a falar aqui de um julgamento e às vezes a carta do julgamento também nos pode levar a situações do passado, falar-nos no passado, e também a carta do navio nos fala no passado, algo que vem de trás. Portanto, quando há aqui um julgamento, pode ser um julgamento a nível de acerto de contas, e esse dinheiro vir do passado. Por isso é que eu estou a falar aqui em heranças, aqui no financeiro. Este dinheirinho vem-vos trazer algum alívio, verdade seja dita, vem-vos trazer alguma paz, pôr aquele pezinho de meia de lado que tanta falta fazia, que vocês andavam a viver assim meio em modo de sobrevivência. É como eu costumo dizer, vem-vos ajudar a criar a tal estrutura que vocês queriam ter, não é? Mais coisas aqui. É bom, isto aqui é um bom sinal, não é? Pronto. Ou vocês terem que ver aqui a coisa de outra maneira. Porque esta necessidade de equilibrar, do dar e receber aqui financeiramente, pode ser vocês aqui a ter que devolver também alguma coisa. Não só receber, como a devolver. Seja como for, esse ato de ou de receber ou de dar alguma coisa a alguém, vai-vos trazer aqui
uma paz. Mesmo que tenham que ser vocês a dar dinheiro a alguém para equilibrar aqui uma relação, para equilibrar aqui uma perda de alguém, isso vai-vos trazer paz, tranquilidade. E de alguma forma isso vai ser visto pela espiritualidade como um amadurecimento da vossa parte. Olha, muito bom. E com isto tudo vocês preparam-se para uma nova jornada. Com isto tudo vocês preparam-se para uma nova vida. Isto é o fechamento de estes 2 meses. Eu vou-vos dizer uma coisa: se este é o ano das conclusões, à medida que a gente se aproxima do final do ano, é a gente a fechar muitos ciclos na nossa vida. Uns de uma maneira, outros de outra, uns nuns assuntos, outros noutros, mas é ciclos a fecharem e é o louco a aproximar-se da sua nova jornada, cada vez mais. Cada vez mais. Vamos falar de amor e de relacionamentos. Há aqui um julgamento. Eu não sei se há aqui um julgamento da vossa parte para com alguém que vocês gostam, ou se há alguém que vocês gostam que vos está a julgar a vocês. Isto, como eu estou a ler para muita gente, pode ser muita coisa, né? Pronto. Mas eu ponho as hipóteses todas aqui na mesa e cada um enquadra na sua vida, não é? Este julgamento é algo que vem... já é algo muito antigo. É um julgamento de uma situação muito antiga e muito provavelmente tem a ver com dinheiros. Alguma coisa que vocês fizeram relacionada a dinheiros de famílias ou, não sei, porque o navio fala-me em transações comerciais. Portanto, vem buscar a parte económica, né, da família. E que isto abriu caminhos para uns, mas fechou o caminho a outros. Eu não sei se vocês aqui ficaram com o dinheiro que era suposto ser de alguém ou vice-versa, ou alguém ficou com o vosso dinheiro e isso trancou-vos o caminho a vocês e há agora um novo julgamento. Daí a necessidade de haver um reequilíbrio financeiro, um reequilíbrio no dar e receber. E vocês aqui muito presos. Isto são vocês a fazer o julgamento de alguém que vos prejudicou lá atrás. Alguém que morreu. Aqui um homem que tenha morrido, ou alguém numa energia masculina que tenha morrido e que vos deixou aqui uma surpresa. Olha, a estrela invertida implica ilusões, sonhos que não são concretizados. Há aqui um julgamento, mas seja como for, com a jornada do louco vocês estão preparados e com a estrela, eu sinto vocês aqui muito preparados para voltarem costas a tudo isso e começarem a reerguer uma estrutura vossa, com a força do Imperador, vocês a começarem a reerguer uma estrutura vossa e tomarem um novo direcionamento na vossa vida. 2 cartas que nos falam em avançar. Ok? Um novo direcionamento e aqui uma nova jornada pela frente. Portanto, é como se vocês... é como se vocês olhassem para este prejuízo, se foram vocês a ficar com o prejuízo, e dissessem assim, ok, isto faz-te falta, fica lá com isso. Eu tenho capacidade para ganhar esse e outro muito mais. E avançam. E curam. Porque não vale a pena avançar sem curar nada, está bem? O ciclo vai se repetir. É porque não houve lição aprendida. A lição não foi aprendida e então repete-se um ciclo. E eu aqui vejo vocês num novo ciclo. Isto para mim significa que vocês curaram aqui algo. Eu aqui, ainda em relação ao financeiro, ainda posso vir aqui buscar mais uma informação se isto se adapta a algumas pessoas. Estava a olhar para aqui, estava a pensar. Isto pode ser dinheiro que vem de um tribunal. Se alguém tem alguma coisa em tribunal a ser julgado, neste momento,
Pode vir aí uma indenizaçãozinha que vos vai trazer a paz. Muito bom. Muito, muito bom. Gêmeos, não tem sido um ano fácil, pois não? Pelas leituras que eu tenho vindo a fazer, não tem sido um ano fácil. Vamos tirar aqui o conselho dos nossos anjos para Gêmeos para novembro de 2025. Gêmeos, superar dificuldades. Arcanjo Jeremiel, estou gaga. O pior já passou e estás a ultrapassar quaisquer desafios prévios. Grande cartinha. Desafios superados. Sabem o que é que isto implica? O fundo do deck diz-nos: harmonia nos relacionamentos. Arcanjo Raguel. Os anjos estão a abrir o coração de todos os envolvidos. As discussões e os conflitos estão a ser resolvidos. Façam uma pausa no vídeo para ler. As cartas são lindíssimas, eu adoro estas cartas. Meus amores, temos estado aqui a lidar com Aquário, Escorpião, Aquário outra vez, Capricórnios, Gêmeos, também como vocês, Sagitário, Touro, Virgem, Libra, e não estou a ver mais nada. O Imperador, Carneiro. E pronto. Por este mês é tudo. Não se esqueçam de pôr aí o likezinho, que é para ver se este mês são vocês os contemplados com uma leitura bónus, está bem? Um beijinho grande e até para o mês que vem. Truliro! Não se esqueçam de ver o vídeo do dia do portal. Vai trazer uma energia diferente, está bem? Beijinhos. Truliro!